Olá! A meditação de hoje é sobre a vida do apóstolo Pedro, baseado na Bíblia, mas de um ângulo diferente. A vida do apóstolo Pedro de um ângulo diferente. Eu quero hoje contar a minha história a todos vocês. Meu nome é Pedro. Eu nasci em Betsaida, nas margens do mar da Galileia. Meu pai se chamava João. E eu tive em meu irmão André uma grande ajuda, pois ele era discípulo de João Batista. E posteriormente foi ele quem me levou até Jesus Cristo. Então eu me torno um seguidor de Jesus. Hoje eu já sou casado, eu moro em Cafarnaum. Eu sempre trabalhei na pesca, onde tinha um grande negócio. Eu tinha um sócio que se chamava Zebedeu, que era o pai de Tiago e também o pai de João. Mas a minha grande e primeira memória que eu quero compartilhar com todos vocês foi quando eu estava nas margens do mar da Galileia, cercado pelas grandes montanhas de Golã. E tinha uma grande multidão que olhava a vinda de Jesus, que caminhava tranquilamente pela beira do mar. E de repente, ele entrou em meu barco. Jesus então entra em meu barco e me pede: afasta-te da praia. Eu não estava entendendo nada. No primeiro momento, titubeei. Mas ele queria, na verdade, era um melhor ângulo para ministrar a uma grande multidão. E ao fim daquela maravilhosa palavra de Jesus, ele ainda me manda ir e lançar as redes para pescar. Mas eu confesso a todos vocês, eu sou profissional da pesca. E tinha pescado na noite anterior. E nada, nenhum, sequer um peixinho eu tinha pego. Mas, por prudência, eu resolvi obedecer. Lancei as redes e vejam vocês, isso foi incrível. A rede se rompeu de tantos peixes e eu gritava: tragam outro barco rápido! E ambos os barcos, já cheios de peixe, quase afundam de tanto peso. Eu não estava acreditando em nada, aquilo era um milagre. Eu percebi que eu não estava diante de alguém comum, de uma pessoa normal, sabem? Então, corri até Jesus e chorando eu disse a ele: afasta-te de mim, eu não sou digno de estar na sua presença, eu sou um pecador. Mas Jesus olhou nos meus olhos e disse: não temas, Pedro, pois a partir de hoje será um pescador de homens. A partir daí eu não tive dúvidas, passei a seguir Jesus e iniciou uma nova história em minha vida. Depois desse fato, Jesus orou durante toda uma noite e me escolhe como um dos seus 12 a serem apóstolos. Imaginem só, eu fui o primeiro. Confesso que no início até me deu um pouco de medo, sabem? Mas aos poucos, ouvindo as palavras de Cristo, fui me acalmando e confiando cada vez mais nele. Então começamos a caminhar sempre juntos. Eu vi novos milagres a cada dia. Jesus não ficava parado, sabe? Sempre ele estava em ação. Caminhava, conversava, pregava. Logo percebi que não tinha espaço para preguiça e tampouco para desânimo. Estávamos então no Monte Hermon,
E Jesus pergunta a todos nós: o que os homens estão comentando a meu respeito? E nós, os discípulos, respondemos: eles estão todos confusos. Uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, mas ninguém sabe quem és tu. Jesus então faz outra pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Eu sempre fui muito proativo, então rapidamente eu respondo para todos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Assim caminhávamos por todo o mar da Galileia. Cada dia era um novo ensinamento. A palavra de Cristo era como um suave e agradável vento a tocar em meu rosto, a tocar em meu coração. Eu estava cada vez mais apaixonado pelo seu amor. Então Jesus continuou a falar: tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então ele me ensinou nesse dia um grande ensinamento, que o Senhor Jesus é a Petra, ou seja, a rocha que firma, protege, edifica e dirige a sua igreja por todo o sempre. E eu, como todos aqueles que nele crê, somos Petros, ou seja, uma pedrinha na construção dessa igreja. E após todo esse grande ensinamento, entendemos que Jesus era o Filho de Deus. Ele então agora nos revela que deveria ir para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos sacerdotes, ser preso, ser condenado, ser morto, para ressuscitar então no terceiro dia. Imediatamente eu não concordei com todo esse sofrimento. Eu não conseguia entender nada. Então chamei a Jesus em uma conversa em particular, sabe? E disse: Senhor, tenha piedade de vós mesmo. Isso não pode acontecer. Tire essa ideia da sua cabeça. Vamos por outro caminho. Mas imediatamente, que dura repreensão eu recebi do Mestre. Afasta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Nossa, como eu fiquei triste naquele momento. Mas foi assim algo momentâneo, sabe? Hoje eu entendo que Jesus estava me ensinando que essas minhas palavras tinham inspiração contrária, maligna na verdade, para que o plano de Deus, o verdadeiro e único plano de Deus de toda a nossa redenção não acontecesse através da graça alcançada através de Jesus Cristo. Se passaram então 6 dias e Jesus convida eu, Tiago e João para subirmos no monte para orar. Mas eu confesso a todos vocês, de todos os brilhantes ensinamentos de Cristo, talvez seja esse o principal. Devemos estar constantemente, todos os dias, orando, buscando e meditando em comunhão com Deus. E sempre nesses momentos de plena comunhão, tínhamos novos milagres. Mas eu, Tiago e João estávamos naquele dia muito cansados e resolvemos então dormir. Quando acordamos, nossa, que susto! Acontecia um milagre. Jesus se transfigurou o seu rosto, ele brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, não mais que de repente, Moisés e Elias também apareceram. E ambos começaram a conversar com Jesus. Eu então disse: Jesus,
É bom que nós estejamos aqui, Senhor. Se quiser, eu posso construir aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Então, imediatamente uma nuvem brilhante apareceu e nos envolveu. E da nuvem também vinha uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado. Eu o amo muito e ele me dá muita alegria. Ouçam-no. Quando ouvimos aquilo, ficamos com tanto medo que caímos de bruços. Jesus então aproximou-se e, nos tocando, Jesus disse: Levantem, não tenham medo. Quando olhamos, não vimos mais ninguém, a não ser Jesus Cristo. Então descemos do monte, Jesus começa a caminhar para Jerusalém, e no caminho vimos ainda outros milagres. Jesus então encontra Marta e Maria perto de Betânia. Eles vão ao túmulo de Lázaro, e na verdade era uma caverna com uma pedra que cobre toda a entrada. Jesus então ordena: retirem a pedra. Marta estava preocupada, pois não entendia o que Jesus iria fazer. Ela diz: Senhor, ele já deve estar cheirando, porque já faz 4 dias. Mas Jesus diz: Eu não lhe disse que se você crer, veria a glória de Deus? Então a pedra é removida. Jesus olha para o céu e ora: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviastes. A oração que Jesus faz em voz alta deixa todos os observadores atentos. Então Jesus diz bem alto: Lázaro, vem para fora. Uns ficaram em silêncio, outros murmuraram baixinho: Ele não sabe já que cheira mal? Mas Jesus, mais uma vez, mostra seu poder. E Lázaro sai com as mãos e os pés ainda enrolados com faixas, e o rosto coberto com um pano. Jesus diz: Tirem as faixas e deixem-no ir. Era como se Jesus falasse: tira as roupas velhas dele e agora ele terá uma nova roupa, uma nova vida dada por Cristo. Eu tinha uma mistura de sensação, era ao mesmo tempo admiração, espanto, mas no fim foi uma alegria só, porque eu entendia que, como Lázaro recebeu uma nova vida dada por Cristo, todos nós também, a partir do momento que estávamos seguindo, aceitando, crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o único e verdadeiro Deus, nós estávamos também tendo uma nova vida nova, uma vida pura, não pelos nossos defeitos, mas sim pela pureza de Jesus Cristo que habitava agora em nós. Então continuamos o caminho e chegamos em Jerusalém. E Jesus senta em um jumentinho. E era uma grande festa em Jerusalém chamada Páscoa. E ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começava a louvar a Deus com grande alegria e alta voz, por todos aqueles milagres que haviam visto. E eles exclamavam e gritavam alto: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então Jesus me manda, junto com João, arrumar um lugar para celebrar a Páscoa. Encontramos então um cenáculo e preparamos tudo. E Jesus então veio e se colocou à mesa com todos os apóstolos. Confesso a vocês, estávamos, na verdade, conversando sobre quem de nós era o mais importante. E mais uma vez fomos surpreendidos por Jesus. E agora o assunto era sobre a importância da humildade.
quando Jesus pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os nossos pés. Então eu disse: eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus olhou nos meus olhos e disse: se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Então, Senhor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus disse então: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Confesso que naquele momento fiquei um pouco confuso, até não entendi o que Jesus queria com aquele ensinamento. Mas hoje eu entendo. O banho completo significa a justificação em Cristo. Aquele que já o aceitou como Cristo e Salvador já tomou o banho completo. Mas lavar os pés significa que precisamos ser purificados todos os dias, nos arrependendo de nossos erros, de nossas falhas que cometemos em nossa caminhada nessa jornada. Então, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Da mesma maneira, depois de ceiar, pegou o cálice e explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Cantamos então um hino e saímos para o Monte das Oliveiras. E Jesus me falou: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Bom, naquele momento eu fiquei um pouco confuso, mas eu lembrei dos lavadores em meu tempo. Eles usavam uma peneira e pouco antes de ensacarem o grão colhidos, primeiro eles arrastavam o trigo com uma pá para dentro de uma caixa coberta com uma rede. Então viravam a caixa de cabeça para baixo e chacoalhavam violentamente. O pó e a sujeira caíam pela rede, até que restassem somente o grão de trigo. Jesus, então, eu pensei que estava me dizendo que Satanás não achava a minha fé verdadeira. Ele achava que quando me pusesse na peneira e chacoalhasse a minha fé, ela iria cair como um refúgio inútil. Mas naquele momento continuamos então caminhando. E Jesus disse nessa noite: todos vós escandalizareis comigo. Mas eu mais uma vez me aproximei de Jesus e disse: mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu estou pronto. Estarei do seu lado para o que der e vier. Jesus então disse: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. E eu falei: estou pronto a ir contigo para a própria morte. E continuamos a caminhar na noite escura para o Getsemane. E chegando lá, Jesus chama somente eu, Tiago e João. E vamos para um local mais afastado. Jesus então pede que ficássemos ali orando. E ele continuou adiante para orar a só. Eu tenho que confessar. Nós dormimos um sono muito profundo e não obedecemos o Mestre. E Jesus, voltando, falava comigo com suas palavras: Pedro, nem uma hora pudesse vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas pouco tempo depois voltei a dormir.
E mais uma vez Jesus volta e acordamos com as palavras: vamos, o inimigo se aproxima. Acordamos apavorados e todo o jardim estava iluminado com tochas de fogo. A guarda romana, com cerca de aproximadamente uns 400 homens. Não dava para contar direito, estava muito escuro. Ainda tinha guardas do templo com paus e espadas, orientados por Judas. E eu rapidamente saquei a minha espada. E eu sempre fui um pouquinho esquentado, eu confesso. E eu não perderia aquela oportunidade de destruir aqueles soldados que estavam contra nós. Então, rapidamente cortei a orelha direita de Malco e me posicionei para novos ataques. Quando Jesus me repreende, mandou eu guardar a espada, e eu não estava entendendo nada. Nós estávamos ali numa guerra, numa batalha, e eu estava defendendo o mestre. E para meu espanto, Jesus então faz mais um milagre. Ele cura a orelha de Malco. E então, logo depois, eles levam Jesus preso. Eu vou de longe, observando, seguindo Jesus. Sinceramente, eu não tinha coragem de apanhar, de chegar pertinho de Jesus. Mas também eu não podia abandonar o mestre. Então eu mantinha uma certa distância de segurança. E cheguei então na casa do sumo sacerdote, para onde levaram Jesus. E me aproximo de uma fogueira lentamente. Então vem uma mulher e me pergunta: você é um dos cristãos? E eu respondo rapidamente: não, eu não sei o que você está falando. Depois veio outra pessoa e eu continuo negando. E na terceira vez eu fui perguntado: você andava com o mestre? E eu pela terceira vez gritei nervoso: eu não sei o que vocês estão falando! Eu não conheço esse homem! Imediatamente Jesus olhou dentro dos meus olhos. Foi como uma flechada direto no meu coração. E eu me lembrei de suas palavras e comecei a chorar. Eu chorava, corria muito. Chutava as pedras pelo caminho, eu estava desorientado, eu estava desolado. Oh, que dor! Eu neguei a minha fé. Eu neguei o meu Senhor. E agora, o que será de mim? Quando chega sexta-feira pela manhã, eu não tive coragem de encarar Jesus na cruz. Fico ausente sábado, fico ausente domingo com medo. Fiquei em casa, mas a tristeza estava em meu coração, com um certo remorso de minhas atitudes. Mas quando as mulheres voltam do sepulcro e informam que o túmulo está vazio, eu corro mais novo que eu, e correu ainda mais rápido. Mas guardando as suas tradições judaicas, ele não entra no sepulcro e só olha pela janela. Mas eu estava desesperado para encontrar o mestre. Não dava para pensar em tradições judaicas naquele momento. Eu não tinha tempo para pensar em nada daquilo, e eu entrei correndo procurando o mestre dentro do seu túmulo. Mas ele não estava mais lá. E ali eu volto com o meu coração vazio, entristecido para casa. Então Maria ficou no túmulo, e quando ela chega em casa, nos conta que encontrou com Jesus. E ele falou: avisa aos discípulos e também a Pedro que estarei com eles na Galileia. Então aquele recado caiu como uma esperança no meu coração. Jesus sabia, na verdade, que eu tinha desistido, que eu estava no fundo do poço. Tinha abandonado do meu ministério, não era mais digno, eu pensava isso em meu coração. Mas por sua imensa misericórdia, ele mesmo sabendo disso falou: avisa aos discípulos e também a mim, a Pedro, para que eu também fosse ao seu encontro. Mesmo eu desistindo de Jesus,
Ele nunca desistiu de mim. E assim inicia aquela viagem de Jerusalém ao Mar da Galileia, uma viagem bem cansativa, cerca de aproximadamente 100 quilômetros. Quando chego lá, eu não vejo Jesus, toda a minha esperança então se esvaziou. E eu decidi então ir pescar. Até porque, como falei, teria que voltar ao meu antigo trabalho. Eu não era mais digno de pregar sobre o Mestre, de falar sobre o Mestre, porque eu tinha negado o Mestre. Mas os discípulos resolveram a ir comigo no barco à pescaria. Então vamos todos. Quando amanhecia o dia e não tinham pescado absolutamente nada. Eu me recordo lá do início, naquele dia em que Jesus chega e eu também não tinha pescado nada. E estávamos aproximadamente a 100 metros da praia. Então, como naquele dia, também vejo alguém andando na praia. Mas essa pessoa grita: filhos, tende aí alguma coisa de comer? E eu grito: não temos. E repito, como no início dessa trajetória, a mesma frase é pronunciada. Eu imediatamente lembro aquele primeiro dia. As palavras foram: lança a rede à direita do barco e achareis. E agora é a mesma frase: lança a rede à direita do barco e achareis. E então 153 grandes peixes pularam na rede. Como eu não me lembraria daquele primeiro dia com Jesus na pescaria milagrosa. Meu coração então começou a acelerar. Minhas mãos começaram a suar. Nossa, eu tenho nova oportunidade de ter o perdão do Mestre. Eu não pensei duas vezes. Mergulhei. Acelerado comecei a nadar e cheguei ao meu Senhor para a minha segunda chance, minha nova oportunidade, para me restituir da minha queda. E depois de nos alimentarmos, Jesus se aproxima de mim e pergunta: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus: Simão, filho de João, você realmente me ama? Eu respondi: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Fiquei até um pouquinho magoado por Jesus ter me perguntado pela terceira vez: você me ama? E eu lhe disse: Senhor, sabe todas as coisas, sabes que eu te amo, Senhor. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. E ali, naquele momento, foi como uma flecha no meu coração. Nossa, a alegria voltou. A autoridade espiritual parecia que estava voltando para mim. Eu tinha de novo a alegria da salvação no meu coração. A minha alma, que estava magoada, que estava fechada, foi liberta com aquelas palavras de Jesus Cristo. E ali eu percebi que cada vez que eu neguei Jesus, Ele me dera uma nova oportunidade de recomeçar. E voltei a andar no caminho e desígnio do Senhor Jesus. Voltei a exercer o meu ministério com coragem e com ousadia, mas agora quebrantado, convertido pelo Espírito Santo. Não mais aquele Pedro nervoso, aquele Pedro autoritário, aquele Pedro bravo que arrancava a espada de ferro, mas humilde e manso, agora arrancando a espada das palavras de Cristo para converter os corações duros.
e voltei a seguir a Deus com toda a força que Ele me concedeu. Porque agora, somente agora, eu sabia plenamente que Deus, o único e verdadeiro Deus, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E que onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, desde ontem, hoje e para sempre, se alguém está em Cristo, esse alguém nova criatura é. E as coisas velhas, elas não podem ter mais poder para te acusar, porque elas já passaram. Eis que agora, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e pela conversão da sua graça, tudo, absolutamente tudo, se faz novo. Que a paz de Deus, a meditação na vida do apóstolo Pedro, com todos esses ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, adentre em vosso coração.